Pai, te louvamos, Pai, por tua presença em nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio de sermos igreja do Senhor, a qual o Senhor nos comprou por um alto preço, pelo sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque não há nada, ó Deus, comparável à riqueza e à misericórdia do Senhor em nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. O teu reino não tem fim. O teu reino é um reino inabalável. Ó Deus, trabalhe em nossos corações nessa noite, Senhor, com tua palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, vivificados. Possamos sair daqui, Senhor, entendendo quem nós somos, quem é Deus, o que é a igreja, qual o nosso papel, Senhor, nessa terra caída, necessitada do teu amor, da tua glória e da tua graça. Te louvamos, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, não um espírito de confusão, nem espírito de medo, nem espírito de prisão, mas um espírito que clama, Abba, Pai, que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Obrigado por tua graça, Senhor, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé ainda para ler a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículo 4 ao 10. Esses dias, não sei se foi terça-feira, não me lembro, eu fiz um comentário sobre o capítulo 2 mesmo, do versículo 1 ao 3. E hoje nós vamos falar do 4 ao 10. Amém? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado ou confundido. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, que não tem fim, Senhor. Obrigado por ter nos comprado com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. No nome de Jesus, orienta-nos nessa noite. Abrir nossos corações, nossos ouvidos, que possamos sair daqui, Senhor, cheio do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Para sentar, irmãos. Pedro está aqui nos mostrando a importância de igreja, de que é essa igreja. O privilégio
do que é ser igreja. Esse seria um bom tema, o privilégio de sermos igreja de Cristo, ou participação da santa comunidade, que é a igreja, esse povo ou essa raça, essa nação santa que Deus separou para Ele antes da fundação do mundo, na eternidade, nos predestinou para Ele, nos chamou, nos justificou, nos adotou como filhos e também nos glorificou. Eu lembro a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus fala: Pai, glorifica-me, que eu glorifico a Ti. Ou eu glorifico a Ti porque Tu me glorificaste a mim. Porque nós glorificamos a Deus, também há um ponto muito importante. Nós glorificamos a Deus porque o Senhor nos glorificou. Porque antes nós éramos mortos. E a palavra de Deus fala que toda a raça humana, Paulo fala, por todos serem mortos em seus delitos e pecado, carece da glória de Deus. Nós somos um povo glorificado. Pastor, mas como assim? Nós continuamos nesse corpo pecador. Como nós somos glorificados? Na eternidade, no plano de Deus, já fomos glorificados. E ainda não. Estamos passando pelo processo desse mundo pecador, mundo caído. Mas no plano de Deus, o Senhor já nos glorificou e nos deu juntamente com Ele nova vida, porque nós já ressuscitamos com Cristo. E é o que Pedro está mostrando aqui agora. Pedro está fazendo aqui um contraste, mostrando duas naturezas, se assim podemos dizer. A participação do povo de Deus, mas também mostrando os não eleitos. Ele faz o contraste com a semente espiritual e com a carnal. Mas agora, ele faz esse contraste primeiro no capítulo 1, do versículo 23. Mas agora aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele começa a mostrar quem é a igreja e qual o papel da igreja, o rumo da igreja. Como ele diz aqui no versículo 10 e no 9 também: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E no 10 ele fala que antes não éramos povo. Isso nos leva também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, que nós somos um povo que segue para a conservação da alma. E Pedro vem fazendo esse paralelo, nos mostrando que nós somos semelhantes a Jesus. O que ele fala no Efésios capítulo, Paulo fala em Efésios capítulo 4, seres imitadores de Cristo, como filhos amados. Ele mostrando que nós somos semelhantes a Jesus, e fazendo nós também semelhante ao templo de Deus. Ele faz uma alusão aqui entre dois templos: o templo antigo de Israel, o templo que seria a glória da segunda casa, será maior que a da primeira. Quando nós observamos isso, a maioria dos pregadores tem pregado que a glória da segunda casa, quando foi construída lá em Esdras e Neemias, se fosse comparar realmente com a casa que Salomão construiu, não compara nem um pouquinho, porque a glória da casa que Salomão construiu, essa sim, essa foi o maior templo, mais luxuoso, riquíssimo, pois Davi, antes de morrer, deixou tudo preparado para ele, deixou tudo organizado, tudo pronto, para que pudesse construir o melhor templo, o melhor lugar da igreja, cultuar a Deus, oferecer sacrifício. Mas aí, nós vemos que alguns irmãos, quando lê o texto, falam assim: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E eles fazem alusão àquele templo, que quando o povo voltaram do exílio, eles olharam, uns nunca tinham visto o templo, porque nasceram lá no exílio babilônico, 70 anos. Outros já eram pessoas mais idosas, e os idosos choravam porque eles tinham conhecido o templo principal, o poderio daquele templo, o luxo dele,
a riqueza que tinha aquele templo. Mas quando eles olhavam para o templo que foi construído depois, eles olharam e viram que eles choravam de tristeza, que não tinha nenhuma semelhança com o outro. Mas os jovens que nunca tinham visto o templo ficaram maravilhados, choravam também de alegria por estar maravilhado de ver o templo. Mas a palavra de Deus, quando fala que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, está falando agora da igreja de Cristo. Cristo tabernaculando em nós sendo a igreja, a glória de Cristo em nossas vidas. É por isso que nós devemos dar glória a Deus, porque o Senhor nos glorificou. Nós antes não éramos povo, éramos perdidos, ou na verdade estávamos mortos, sem Deus e sem Jesus. Estávamos cegos, pobres, nus e miseráveis. Mas o Senhor nos predestinou, Romanos capítulo 8, versículo 30, e também nos chamou, e também nos justificou, e também nos glorificou. Nós glorificamos a Deus, porque Ele nos glorificou. Essa é a maior realidade. Então Pedro aqui vem dando essa ideia de quem é Jesus. Jesus, que foi rejeitado. Ele está falando também que vocês também são rejeitados. Nós também somos rejeitados. Por isso que é uma semelhança muito grande entre a igreja de Cristo e Cristo. Que vocês foram rejeitados, do mesmo modo que Cristo foi rejeitado, mesmo sendo Ele a pedra angular, a pedra principal. Pedro fala também que como pedras vivas, aqueles que compõem essa casa espiritual, no versículo 5, não são frios, rígidos e sem vida, como era o material do templo. Pelo Espírito que habita neles, eles são casa, habitação de Deus, ou tabernáculo de Deus. Eles não só compõem a casa, mas como sacerdócios santos, consagrados a Deus, e santo como Ele é. Pedro fala, sede santos, porque é santo o vosso Deus. Está escrito que o nosso Deus é santo. E o Senhor também nos santificou, nos separou, e nos fez o povo dele, e ovelha do seu pasto. Chegando-vos para ele a pedra que vive, não uma pedra morta, não uma pedra estática. Imagine agora, se Jesus fosse uma pedra morta, ou se a igreja fosse fundada numa pedra morta, o que seria a igreja? Não seria a igreja. Como é pregado no outro cristianismo, dizendo que a igreja foi fundada em Pedro. Pedro, agora ele está morto. Então é uma pedra que está morta agora, fisicamente. Espiritualmente ele foi vivo e está vivo na eternidade com Cristo. Mas ele não é corporalmente vivo mais, porque o corpo foi separado do espírito. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está em corpo vivo à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele é a pedra viva, Ele é onde a igreja foi fundada, Ele é a pedra onde Cristo, onde a igreja foi fundamentada, estabelecida. E por isso nós somos pedras vivas, que seguimos o mesmo caminho de Cristo, que é vivo. Ele não só compõe a casa, mas como sacerdócio santo, consagrado a Deus, e santos porque Ele é santo, ministram nessa casa, oferecendo sacrifícios espirituais, suas almas e corpos, com todos os seus pensamentos, palavras, ações, estão em contraste com bois, bodes e cordeiros do antigo concerto. O nosso Deus, Ele foi o sacrifício final, o sacrifício redentor, o único sacrifício. O sacrifício de bodes e de cordeiro, como nós olhamos aqui no capítulo 1, do versículo 20, conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos,
por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, e a verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Cristo nos resgatou pelo seu único sacrifício, o sacrifício feito na cruz do Calvário. E Pedro aqui ele faz comparação em Isaías 28, versículo 16, e também em Isaías 8, versículo 14, e também Salmo 118, versículo 22, que fala sobre a pedra angular. Isaías está trazendo aqui, porque, irmão, às vezes nós olhamos assim, o que tem a ver, como surgiu essa ideia de pedra? Isaías fala sobre essa pedra, Salmo fala, mas essa pedra surge lá em Números, quando o Senhor é a rocha que seguia o povo de Israel, onde foi tirado água da rocha. Essa ideia de rocha surgiu ali. O Senhor é o nosso rochedo, o nosso baluarte, o nosso lugar seguro, onde foi estabelecida a igreja do Senhor. E a palavra de Deus fala que todo o que nele crê não será envergonhado, não será confundido, não será enganado, porque em Cristo ele descobrirá que sua confiança está segura. A importância de nós sermos filhos de Deus é que nós somos guardados em Cristo. A palavra de Deus fala aqui em Efésios, capítulo 1, Deus nos escolhe em Cristo, Cristo nos redime e o Espírito Santo nos sela. Nós somos guardados em Cristo. Agora nenhuma condenação há, Paulo fala em Romanos, para aqueles que são em Cristo Jesus. Não há condenação para você que é eleito de Deus, que é pedra viva, que foi guardado por Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, que foi glorificado. É muito maravilhoso quando nós entendemos que a igreja de Cristo, ela já é uma igreja glorificada num plano de Deus. Isso nos dá mais encorajamento, mais disposição, mais desejo de anunciar o Evangelho de Cristo, de viver, independente da circunstância, independente do momento que está acontecendo, independente se o país está em crise, ou o país está em guerra, ou o povo de Deus está sendo perseguido, independente disso, por o Senhor ter nos guardado e nos protegido debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade, isso nos dá ânimo para continuar, igual aconteceu com Filipe, Pedro e com todos os outros apóstolos. Não importa a circunstância, uns foram mortos ao fio da espada. Tiago, por exemplo, foi morto ao fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros apóstolos foram açoitados várias vezes e mortos também. Se nós for olhar a história dos mártires, homens que morreram em fogueira, mas como isso pode? Como pode uma pessoa morrer por causa de Cristo? Porque ele entendia, como Paulo diz, guardei um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate. O que me resta agora é a coroa da justiça. É com essa confiança que Pedro está dizendo: nós somos eleitos em Deus. Vocês estão sendo perseguidos, ou serão perseguidos, porque vocês são semelhantes a Jesus. Vocês são filhos de Deus, parecem com Ele. Vocês são pedras vivas. Vocês não é mais aquele templo que foi construído,
que agora foi destruído no ano 70, onde agora está estabelecida a mesquita de Maomé, que adoram ao Deus Alá, um Deus que não é o Deus verdadeiro. Vocês não são mais aquele templo, esse templo não existe mais. Uma realidade tão grande que ele não existe, que ele foi destruído. E Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que seria derribada, mas o Senhor levantaria de novo o templo. E quem é o templo? A igreja de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos esperam a reconstrução do templo, dizem que já está sendo construída. Eles estão esperando, retrocedendo, voltando os princípios básicos. De novo vai ter que voltar a matar cordeiro, vai ter que pegar o bode de novo, colocar a mão na cabeça do bode e confessar o seu pecado e mandar o bode para o deserto? Não, Cristo já pagou o preço, Cristo já morreu na cruz do Calvário, já nos deu vida eterna. Agora nós somos povo de Deus, nós somos da herança, o povo da herança. Romanos 8, o versículo 17 diante fala sobre esse assunto, ou do 12, deixa eu só confirmar aqui. Romanos 8, versículo 12 diante. Nós somos o povo de Deus, salvo por Cristo Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pastor, mas você falou que nós já fomos glorificados. No plano de Deus já somos glorificados. Paulo fala no mesmo capítulo, agora no versículo 30. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Só que no nosso plano eterno aqui, no plano terrestre, no nosso tempo, não somos glorificados, somos justificados. E estamos sendo santificados cada dia. Há um esforço nosso da santificação. Cristo nos deu vida, nos justificou. Agora a nossa responsabilidade é buscar a santidade, viver uma vida santa, cheio do Espírito Santo, entendendo que Cristo já nos salvou. E não foi ontem, não foi de uma hora para outra, foi um plano eterno. É isso que Pedro está dizendo para nós. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, olha só, Cristo é quem? A pedra viva. E nós somos pedras que vivem, porque nós somos vivificados em Cristo. Nós não somos a pedra viva, não temos a vida, porque a vida é Jesus, Ele é o dom da vida, Ele nos deu a vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. É isso que Pedro está dizendo. Mas nós somos pedras que vivem. Por quê? Porque Ele nos deu a vida. Precisávamos da vida para podermos viver, porque Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Aquele que nos ressuscitou dentre os mortos, nos fez pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos. Interessante, nós somos casa espiritual e também somos sacerdotes. Qual o papel do sacerdote? Oferecer sacrifício a Deus. O papel do sacerdote é poder chegar no Santo do Santo e levar o sangue da proposição ao propiciatório que ficava em cima da Arca da Aliança. É ali que o sacerdote entrava. E o que Pedro está dizendo? Que nós podemos entrar diante de Deus. O Senhor nos deu um livre acesso. E a palavra de Deus fala que o véu rasgou-se de cima a baixo. O véu rasgou. E agora nós podemos entrar na presença de Deus. Para quem não tem a história, havia um véu
muito grosso que separava o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, onde ficava a vara de Arão que brotou, onde ficava o maná que desceu do céu, e onde ficavam as tábuas da lei, dentro de uma arca, feita de cipreste, de uma madeira muito retorcida, muito cheia de nós, que essa madeira representa nós, pessoas retorcidas, difícil de lidar, mas ela foi banhada com quê? Com ouro, que é a graça de Deus, que nos faz ser puros, pelo sangue de Jesus, o sangue remidor de Cristo Jesus. E ali, dentro daquela arca da aliança, ficava esses utensílios, a pedra com os mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná do céu. Tudo isso para lembrar o povo de Israel a vitória do povo de Deus. Mas só que agora nós somos a casa de Deus, povo escolhido de Deus, povo santo, nação santa, sacerdócio real. Agora somos nós. Por isso que devemos viver em santidade, devemos buscar a santificação todo dia. Aquela arca não precisava de buscar santidade, porque ela era feita de material estático, não vivo. Mas nós somos vivos e somos tendenciosos ao pecado, e precisamos correr para a cruz de Cristo, correr ao encontro de Cristo, porque se nós entendemos que nós ressuscitamos com Cristo, como Paulo fala em Colossenses, logo nós entendemos que nós também morremos com Cristo. E Paulo fala que nós vivificamos com Cristo, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então nós não temos mais comunhão com o mundo, porque aquele que tem comunhão com o mundo, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João fala sobre esse assunto. João 4, se eu não me engano, primeira epístola de João. Nós temos agora o amor de Cristo e vivemos segundo a vontade de Deus. Não vivemos por nossa vontade própria. Cristo é a pedra principal, preciosa, um valor precioso para aquele que crê. Para aquele que crê, Cristo é pedra valorosa, pagou o preço, pedra caríssima, pedra preciosa. Mas para os que não creem, é pedra de tropeço. Quem passa por ele, por ela, tropeça e cai e morre. Não tem a sua alma conservada, porque passa desapercebido, passa sem entender, passa sem perceber que há um Cristo ressurreto que nos deu a vida eterna. Chegando-vos para ele, pedra que vive. Agora Pedro está se ocupando da grande e confortadora garantia de que os eleitos, seus eleitos, que estão sendo desprezados como gente sem origem, pessoas estrangeiras. Olha o versículo 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros. Nós não éramos ninguém, forasteiros, mas somos eleitos do céu, eleitos em Cristo Jesus. Paulo fala em Efésios capítulo 1, nós fomos eleitos em Cristo, porque quem é o eleito principal? Cristo, e nós somos eleitos em Cristo. Não teve mérito nenhum nosso, estávamos mortos, sem Deus. E o que o Senhor fez conosco? Primeiro Ele nos deu vida, sem nós merecermos, porque, imagina, Lázaro estava morto, já havia 4 dias, não é isso que Marta fala? Senhor, tem 4 dias que ele está morto, ele já cheira mal. Nosso estado era semelhante ao de Lázaro, estávamos cheirando mal, mortos.
não há 4 dias, mas há muito tempo. Talvez nós não estaríamos nem igual Lázaro, estaria igual os ossos do vale de ossos secos. Mas o Espírito de Deus soprou sobre nós e nos fez um exército, nos fez o povo de Deus, fez os ossos se juntarem. Ezequiel 27, 37, fala que fez um barulho terrível quando os ossos começaram a se juntar. Nós podemos imaginar que os ossos talvez não estavam, todos os ossos de um corpo próximo, talvez estavam espalhados, porque era um vale, era ossos que foram jogados ali, secos, e os ossos começaram a se juntar, e houve um barulho, começaram a surgir tendões, cartilagem, as carne, depois as veias, depois a pele, e o Espírito de Deus veio e soprou sobre aquele corpus, que agora era corpus, igual era o corpo de Adão, quando Deus acabou de criar, um corpo inerte, sem nenhum movimento, mas quando Deus soprou o Espírito de vida no corpo de Adão, ou soprou naquele corpus no vale de ossos secos, eles se tornaram o quê? Almas viventes. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto 4 dias, cheirava mal, mas o Senhor o ressuscitou. Tinha algum mérito para Adão ser alma vivente? Tinha algum mérito para aqueles ossos de Ezequiel 37 ser alma vivente? Tinha algum mérito para Lázaro ser alma vivente? Ambos estavam em um estado de morto, uns totalmente decomposto, em ossos puros, outro em decomposição, o outro tinha acabado de ser criado, mas ambos estavam no mesmo estado. E houve o quê? O sopro do Espírito Santo de Deus, o qual aconteceu com nossas vidas. Antes nós não éramos ninguém, nós éramos, na verdade, ossos secos. Nós éramos Lázaro na sepultura, nós éramos Adão, apenas um corpo. E o Espírito do Senhor soprou sobre nós. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando o Senhor transformou Adão em alma vivente, o Senhor falou com ele e Adão respondeu. Quando transformou o vale de ossos secos em um exército, o Senhor falou com ele e ele respondeu. Quando o Senhor chamou Lázaro, falou com Lázaro, depois de ter ressuscitado dentro daquela sepultura, daquela pedra, Lázaro respondeu. Porque a palavra de Deus gera um instrumento em nossa vida chamada fé. É um instrumento que o Senhor colocou em nossos corações e produz fé em nossas vidas. E agora nós respondemos o amor de Deus por causa da fé que vem pela palavra de Deus ao ouvi-la. E nós ouvimos porque o Senhor nos deu vida. Isso é um privilégio para a igreja de Cristo. É isso que Pedro está mostrando para nós, o privilégio de ser igreja. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Nós não somos envergonhados, na verdade nós somos testemunhas. É diferente de ser envergonhado. Testemunhas é aquele que testemunha o amor de Cristo, é aqueles que anunciam o amor de Cristo, independente da circunstância, independente da situação momentânea que está passando. A palavra original, testemunha, é mártires, é aquele que morre por Cristo. É isso que o Senhor fez conosco. Nós não somos envergonhados, nós somos testemunhas de um Deus maravilhoso que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Nós que cremos, é a pedra preciosíssima. E o valor dessa pedra é o valor de sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue precioso de Jesus. O sangue que não tem dinheiro nenhum que paga. O sangue que nos fez ter vida, que nos regenerou. Essa é a pedra preciosíssima, preciosidade, a qual nada pode pagar. Mas os que passam por ela, desapercebidos, que passa sem ouvir, sem entender, é pedra de tropeço, rocha de ofensa. Eles serão o quê? Destruídos no último dia. É um privilégio, irmãos, sermos igreja do Senhor. É um privilégio para nós, mas nós devemos honrar a Cristo. Eu fico triste quando eu vim para cá, para Sardoá, eu falando para alguns amigos meus, de algumas comunidades lá, não da nossa mesmo lá no Espírito Santo, de outras. O Senhor está me levando para Sardoá, em Minas Gerais, para pastorear uma congregação na condição de evangelista. E a palavra deles é bem assim: vai, que Deus vai te honrar. Mas eu não quero que Deus me honre, porque Ele já me honrou, me deu vida, me glorificou. Eu que quero honrar a Deus, eu que preciso honrar a Deus. Só que o homem só quer saber de uma coisa: Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Eu vou estar no palco, você vai estar lá na plateia e Deus vai me honrar. Essa é a visão que é pregado por aí afora. Eu já comentei sobre o apoderamento, né? Alguns pregadores acabam de pregar a palavra de Deus, é a Bíblia mesmo que eles pregaram, não se pregaram a Bíblia, mas trocaram as figurinhas de lugar, trocaram as pedrinhas de lugar. Lembra das pedrinhas que eu falei aqui um dia? Trocaram as de lugar. Aí fala uma coisa que deixa todo mundo de peito estufado e sai daqui querendo vencer o mundo, mas vencer de um jeito de não quer saber do céu, saber de ganhar o mundo. Quem ganhar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá. É um contraste, irmão. Se nós estamos querendo ganhar o mundo, a prova disso é que nós não somos cidadãos do céu. Se a nossa preocupação é com esse mundo, nós não somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos da terra. E aí, um dia seremos condenados, seremos julgados, seremos entregues ao inferno. Precisamos, como pedras vivas, oferecer a Deus um sacrifício puro e agradável ao Senhor. Um sacrifício de gratidão, de entendimento. E agora o versículo 9: porém, nós que não éramos nada, que o Senhor nos elegeu nele, nos fez pedra viva, não somos mais aquele templo feito de pedra comum, rígida, fria, mas somos tabernáculo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, um povo eleito, uma etnia eleita, uma etnia pura. Lembramos na história que teve um homem que queria fazer uma etnia pura, chamado Hitler. Ele não conseguiu fazer uma etnia pura, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele fez uma etnia pura, sangue real,
passa em nossas veias. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, príncipes e princesas de Deus. Mas temos obrigações a cumprir, responsabilidade a cumprir. O problema da sociedade hoje é que eles estão buscando o quê? Os meus direitos. Todo mundo está buscando os seus direitos. Não, eu quero saber dos meus direitos. O cidadão acabou de roubar, matar, cometer um latrocínio. Quais são os meus direitos? Eu quero saber dos meus direitos. Mas o dever não quer saber. Qual é os nossos deveres como salvos? É ser sal da terra e luz do mundo. É andar nesse mundo aqui, iluminando o mundo. Não apenas como uma lâmpadazinha pequenininha, ou uma vela na mão, mas como um farol, aquele que guia os navios. Os faróis têm nos portos ou em certos pontos do mar, próximo ao mar, tem uma grande importância. Quando o navio está chegando, se não tiver o farol, o navio pode perder a rota. Nós somos faróis para iluminar o povo que precisa de Cristo. Não apenas uma lâmpada, nem uma vela em nossas mãos, mas farol, para que vidas sejam salvas em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Nós devemos, somos obrigados, porque nós somos salvos em Cristo, de viver um evangelho genuíno e verdadeiro e uma vida santa diante de Deus, iluminando esse mundo de trevas. Mas para Deus, o meio-dia é como a luz, ou a noite é como o meio-dia. Ambos não faz diferença. A treva e o dia para o Senhor é a mesma coisa. Nós somos povo eleito, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita por quê? Porque nós precisamos de proclamar o evangelho de Deus. Eleitos, escolhidos, não segundo nossas obras, mas conforme o propósito da graça de Deus. Eleitos, segundo a presciência de Deus, para a vida eterna. Eleitos, para testemunhar as grandezas de Deus. Eleitos, para serem segundo a imagem de Jesus. Romanos 8, versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sacerdócio real. Como sacerdotes, podemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Como sacerdotes, para oferecerem Ele mesmo sacrifícios espirituais. Os cristãos, como sacerdotes de Deus, têm como sumo sacerdote Jesus Cristo, nação santa. Os cristãos são santos porque alcançaram misericórdia mediante Jesus Cristo. Os cristãos são santos porque foram separados do mundo e do pecado para a glória de Deus, bem como para o seu serviço. Os cristãos são santos porque participam da natureza de Deus. Povo adquirido, Cristo resgatou-nos, adquiriu-nos para si, pagando por nós o preço de nossa redenção. Cristo resgatou-nos da maldição e da morte para termos vida eterna e sermos sua herança. Cristo adquiriu-nos não com prata e ouro, mas com preço do sangue imaculado. Os cristãos são propriedades de Deus, são povo de Deus e não pertencem mais ao mundo.
povo eleito é eleito para ter um privilégio em Jesus Cristo. Lhe é oferecida uma nova e íntima relação com Deus. Eleitos para obedecer, eleitos para servir. São sacerdócio, que é o povo que entra na presença de Deus com liberdade. Nação santa, que é a nação separada. E Paulo continua: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Senhor nos deu misericórdia. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Isso quer dizer que nós somos preservados. Hebreus 10, 39. Nós não somos dos que retrocede, mas que segue para a preservação da alma. Nós somos preservados. Não seremos jamais consumidos, nem confundidos, nem abalados, firme na rocha que é Cristo Jesus. Rocha eterna, castelo forte, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos plantou nele, nos tirou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor, para vivermos segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória. Esse somos nós. Devemos nos alegrar com isso e anunciar o Evangelho de Deus, independente da situação, independente da circunstância, independente do momento que o país está passando, se o país está em crise ou se está em abundância, em riqueza, se está em guerra ou está em paz, se está em perseguição ou não. Nós somos o povo de Deus e sabemos que o Senhor preparou para nós um lugar. Ele deixou muito bem claro sobre isso. Preparei para vós lugares. Irei para o Pai, mas vocês também irão para lá, que eu preparei para vós lugar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em nossos corações. E que nós possamos sair daqui dessa noite agora, alegres, felizes, porque nós somos a igreja de Cristo. Não somos envergonhados, nem confundidos, mas somos para a conservação da alma. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela misericórdia. Pai, te louvamos por tua graça, te louvamos pelo teu amor, por tua bondade, por tua benignidade, por sermos filhos de Deus, por Senhor ter nos comprado com o sangue precioso, sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, para a conservação da alma. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana.